A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nesta noite, amém? Amados irmãos, é um prazer estar com todos aqui. Nós estivemos ausentes aqui alguns fins de semana, porque estávamos, inclusive, em algumas festas do nosso ministério. Como o pastor Júnior já falou, essas agendas do fim de ano, em várias congregações nossas, em vários setores, nós estivemos participando, fomos convidados e, graças a Deus, vimos ali Deus agir nas nossas igrejas. E para nós é uma alegria, uma honra estarmos aqui hoje num culto de missões, que já foi falado aqui sobre missões, em que nós já adoramos a Deus, já sentimos a presença do Senhor. Então, agora eu convido a todos apenas para um momento de reflexão nas Escrituras, para que possamos mais do que nunca pararmos e pensarmos como estamos diante do nosso Senhor. Sem delongas, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos, um texto muito conhecido, no capítulo 8, do versículo 34 ao 38. Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38. O texto diz assim: E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Amém, amados irmãos? Peço a sua atenção para o que estaremos refletindo nesta noite. Somos discípulos de Jesus. É como nós nos intitulamos. Evangélicos é um termo utilizado, inclusive, pelas nossas igrejas de origem protestante que defendem essa unidade da pregação do Evangelho. Somos denominados como evangélicos, ou seja, defensores, pregadores, vivenciadores do Evangelho. Porém, nos nossos dias, nós temos visto um grande número de evangélicos que J. Parker chega a dizer que seria como 5.000 em tamanho, mais 5 centímetros em profundidade. Somos agora um grande número, mas temos visto uma morbidez e uma inércia espiritual no nosso meio. A quantidade de pessoas que realmente têm se engajado em trabalhar genuinamente na obra tem diminuído, ao ponto de valer o que Jesus disse, que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E é interessante que o texto que eu abri já fala disso. Jesus fala a uma multidão, mas dentre a sua multidão que estava ouvindo, só tinham alguns discípulos. Nessa noite eu quero convidar a você parar para pensar, como você tem estado diante do Mestre? Como mais um da multidão ou como um genuíno discípulo de Jesus? Será que somos dignos de carregarmos o nome do Evangelho, a bandeira ensanguentada do Evangelho, a bandeira do Evangelho salvadora, ou temos sido mais um que está parado e inerte na multidão? Todavia, o que quero enfatizar nesta noite, não é apenas a questão da inércia espiritual, não é apenas uma questão de morbidez, não é apenas a questão de mornidão, mas eu quero falar nesta noite sobre o que realmente o Evangelho, ele deve ser, da forma que ele deve ser visto. Porque, afinal de contas, nós hoje temos visto os nossos pregadores atuais com movimentos, com heresias, com exageros. Os coaches de hoje falando de um evangelho fácil, de porta larga, de caminho largo, espaçoso, falando de uma vida sem realmente ter responsabilidade, apenas se enfatizando como se fosse um paraíso neste mundo, como se falasse de um caminho de mar de rosas, como se falasse de uma vida sem problemas. É comum ouvirmos pregadores dizerem:
venha para Jesus e os seus problemas vão desaparecer, quando na verdade isso não é verdadeiro. Quando na verdade isso é um pseudo-evangelho, porque seguir Jesus é abraçar na verdade uma mensagem de horror. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas é verdade. Parece loucura o que estou dizendo, mas seguir Jesus é abraçar algo que é bizarro aos nossos olhos, que é bizarro à mente humana, porque afinal de contas não estaremos falando aqui de uma mensagem de um presépio apenas, não estaremos falando aqui apenas de um menino que nasceu, mas a bandeira do nosso evangelho não está presa apenas ao menino que nasceu, ou a alguém que era considerado como um rei, como um príncipe, mas sim como aquele que foi morto, como aquele que foi crucificado. A mensagem do nosso evangelho não tem bandeira de tesouro, não tem bandeira de coroa, não tem bandeira de bênçãos materiais, não tem bandeira de dinheiro. A bandeira da nossa mensagem é uma cruz, e eu e você somos defensores de um evangelho, e um evangelho de morte. Por isso que nessa noite eu quero perguntar a você: ainda está disposto a defender um evangelho de morte? Porque a mensagem da salvação, ela nasce com morte. O texto que foi falado vai dizer isso. Jesus, no verso 27, ele começa dizendo para os discípulos da realidade dele. Ele fala justamente para os discípulos, perguntando para os discípulos quem eles achavam que ele era. E nós vamos ver, depois de Pedro confessar que Jesus é o Cristo, Jesus apresentar o destino dele nesse mundo, que era a morte. O destino dele, que era nesse mundo a morte. Ele, aquele que é Deus em carne, aquele que é o Emanuel, aquele que tem todo o poder, aquele que criou os céus e a terra e estava encarnado entre nós, tinha de passar pela morte. E é interessante que o texto inicia falando de morte. E aí é que salta para o verso 34, mostrando agora, Jesus não apontando apenas para ele, para o seu próprio destino, mas ele apontando para o destino dos que queriam segui-lo, da realidade daqueles que realmente intentavam segui-lo. E do verso 34 ao 38, vai falar disso, de perda, de morte, de custo, de responsabilidade, de dor. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de custo, de responsabilidade, de dor e de morte. Parece algo totalmente horrendo aos nossos olhos, mas esse é o evangelho de Jesus. O texto vai então nos deixar claro que o cerne, portanto, da mensagem de vida eterna é uma mensagem de morte. O cerne da mensagem de salvação eterna é uma mensagem de dor. O cerne de uma mensagem de salvação e de vida eterna é a morte. Pastor, parece loucura tudo isso que você está falando, eu sei. Paulo disse que era fraqueza aos olhos do homem, mas essa fraqueza realmente é poder de Deus. É loucura para todos nós, mas essa loucura é a sabedoria de Deus para a vida eterna. Como podemos então entender que esse cerne da mensagem de vida eterna é a própria morte? Para isso eu quero apresentar para vocês alguns fatores. Em primeiro lugar, o evangelho tem por base a morte. O conteúdo do evangelho é a morte. Parece loucura, mas é isso mesmo. Ora, os judeus esperavam o seu Messias, o Machia, o ungido, o Cristo, vindo de cavalo branco, entrando em Jerusalém com um grande exército, derrubando ali o domínio do Império Romano, se assentando no trono de Davi e reinando sobre todos. O Machia, o Messias, entrou em Jerusalém num jumentinho. E ele não entrou para sair de Jerusalém sendo ali louvado e exaltado por um grande exército. Ele entrou em Jerusalém para sair dessa cidade, carregando uma cruz pesada. A minha e a sua mensagem é a mensagem de dor, é a mensagem de sofrimento, porque aquele que não sofre, teve de sofrer. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que tem todo o poder,
preferiu se esvaziar da sua glória nos céus, se fazer igual a mim e a você, sofrer e morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Tudo necessita de um custo, e o custo da vida eterna foi a morte, e a morte do próprio Filho de Deus. Eu e você temos que entender que seguir Jesus é abraçar um custo, e um custo que gera decisão para a eternidade, que salta para a eternidade. É uma decisão de um grande valor. O valor de seguir Jesus é toda a sua vida. E é interessante, portanto, que a base do Evangelho é essa morte. Nós não somos salvos apenas porque Jesus andou entre nós. Nós não somos salvos apenas porque Jesus fez alguns milagres entre nós. Nós não somos salvos apenas porque Jesus pregou entre nós. Nós somos salvos porque o corpo de Cristo foi colocado naquela cruz como um cordeiro a ser imolado. Nós somos salvos porque o Filho de Deus morreu por nós. Nós somos salvos porque o sangue dele foi esvaído na cruz. Nós somos salvos porque Jesus Cristo expirou e gritou bem alto: está consumado, na cruz do Calvário. A nossa mensagem fala de morte. Ora, e foi nessa morte que Jesus derrotou o mundo, que Jesus derrotou o pecado, que Jesus esmagou a lei, que Jesus esmagou a cabeça da serpente, que Jesus derrotou a própria morte, mudando o sentido dela para todos nós. A morte agora não é o fim da linha para nós, a morte é o começo, porque eu e você entendemos que a nossa mensagem é de morte. Um segundo detalhe, que o Evangelho, portanto, por ser uma mensagem de morte, exige essa morte em nós. O texto começa dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deus não quer você. Deus quer você morto. Ele quer uma nova criatura. Se essa história, eu sou assim, Deus não quer você assim. Deus quer matar você. Deus quer matar o seu ego. Deus quer matar a sua vontade. Deus quer destruir os seus baixos e pequenos sonhos, porque o que Ele tem para você é melhor do que isso. Morra para você ter a vida eterna. A mensagem é de morte. Mas é interessante que o texto mostra decisão. Se é necessário que decidamos. Você quer continuar vivo nessa vida? Ou você quer morrer para ela? Você quer estar vivo para meros desejos, meros sonhos terrenos? Ou você quer matar e enterrar tudo isso? Paulo diz isso claramente, que nós devemos matar o nosso velho homem para termos agora uma nova vida. Eu e você temos de deixar de sermos nós para Cristo Jesus viver em nós. Logo, se você é rabugento, deixe agora Jesus matar esse seu ego. Se você é uma pessoa que é orgulhosa, deixe Jesus matar o seu ego. Se você é uma pessoa que se acha melhor do que os outros, deixe Jesus matar o seu ego. Se você é uma pessoa violenta, vingativa, deixe Jesus matar o seu ego. Você tem que morrer para poder viver. Negue-se a si mesmo. Que vida você tem vivido, irmão? A vida do seu próprio gosto, do seu próprio prazer? Porque os homens de Deus do passado jogaram tudo para o alto. Esse é o custo de seguir Jesus. O Pedro, o Cefas, deixou tudo de lado para seguir Jesus. O Mateus, publicano, deixou tudo de lado para seguir Jesus. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, jogou tudo para o alto, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, para seguir Jesus de Nazaré. O que você tem jogado para o alto? Ou se acostumou com a vida? Se acostumou com esse mundo? Esse mundo, amados irmãos, ele é enganador e é ilusório. Porque, afinal de contas, achamos que somos levados por essas emoções momentâneas e elas nos satisfazem. Achamos que isso é felicidade. Ora, tudo isso só vira memória e a memória depois se perde. Todas as suas emoções, todos os seus projetos, todos os seus sonhos vão virar apenas memória e tudo isso vai se perder.
nem os outros vão lembrar de você. Ah, objetos materiais, tudo vai se desfazer. Agora, quando nós entendemos que essa vida aqui não é o nosso destino, que não é para estarmos apenas olhando para ela, mas entendermos que estamos aqui de passagem, porque estamos, na verdade, esperando algo muito maior. Estamos como num ponto de embarque. A qualquer momento vai estar passando o nosso ônibus da vida eterna. Não é aqui o seu lugar. Os seus sonhos não devem ser cultivados aqui. Os seus projetos não são aqui. Não importa se ninguém lhe veja. Não importa se o mundo não aplauda você. A glória verdadeira não é aqui. Este mundo não é nosso. Nós não somos mais daqui. Morra para cá. Renuncie a si mesmo, renuncie os seus desejos, renuncie os seus projetos. É hora de lembrar que é Jesus que tem que viver em você, na sua vida, na sua história, nos seus pensamentos. Deixe Jesus estar em você. Jesus, além dele nos convocar, esse evangelho, nos exigir essa anulação nossa, ele vai dizer, ele nos convoca a seguirmos ele ao Calvário. O pessoal gosta de pegar o texto, apenas o verso isolado, e não pega o contexto. O verso 34, Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. No verso 31, ele disse que ia ser levado para ser morto e ser crucificado. Ora, Jesus ia para o Calvário. Seguir Jesus é caminhar com Jesus para o Calvário. E eu não estou falando de forma simbólica aqui. No Brasil, por ser ocidente ainda, nós temos uma paz. Não somos perseguidos fisicamente. Por nós termos aqui um país de origem cristã, nós não temos uma perseguição física. Vivemos na tranquilidade. No entanto, há locais que isso é literal. Mas Jesus nos chamou para realmente entendermos que devemos ser todos os dias como ovelhas levadas ao matadouro. Seguir Jesus é estar pronto para morrer por Ele. Se é estar pronto para morrer por Jesus, é o evangelho da morte. É não renunciar a Jesus por nada, Ele está no centro e no cerne de tudo. No texto lá, de Lucas 14, Jesus diz que aquele que amar mais pai e mãe do que a ele, não é discípulo dele. Aquele que amar mais as coisas da sua vida do que a ele, não é discípulo dele. É discípulo de qualquer outra coisa, da religião cristã, é discípulo do protocolo religioso, vive dentro de templo, mas não é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é estar pronto para morrer por ele. Logo, morrer por Jesus é todos os dias, irmão. Não só foi a morte do início da sua fé, em que você houve a sua conversão, é morrer os seus desejos, é matar o seu eu, é crucificar a sua carne, é crucificar os seus projetos, é crucificar os seus sonhos apenas pequenos e materiais, é entender seja feita a tua vontade e não a minha, é dizer Senhor, leva-me para onde tu queres que eu vá, é dizer Senhor, está aqui a minha vida, não importa se eu vou cansar, não importa se eu vou suar, não importa se eu vou ser odiado, não importa se vão me perseguir, eu quero ser fiel a ti, eu quero ir no Calvário contigo, eu quero levar a minha cruz. A cruz não era apenas uma questão de um peso, a cruz é símbolo de vergonha, a cruz é símbolo de horror. Sabe por quê? Inclusive, entre os soldados romanos daquela época, o termo cruz não era nem pronunciado, porque era como um palavrão naquela época. Um homem que era crucificado, ele na verdade passava pela maior humilhação de todas. Nós hoje vemos em esculturas, em pinturas, um Jesus crucificado às vezes, com um pano cobrindo a sua nudez. Naquela época, o crucificado era totalmente desnudo, era humilhado, era visto como o símbolo da humilhação e da maldição humana. Era uma morte inescrupulosa, cruel, desumana. Seguir Jesus é estar pronto para ser humilhado.
é estar pronto para ser realmente cuspido no seu rosto, é estar pronto para receber o outro tapa na face, é estar pronto para andar mais uma milha, é estar pronto para realmente ser odiado por esse mundo, é estar pronto para sofrer por esse Cristo, é estar pronto para entender que vai ser humilhado e perseguido. Os grandes homens de Deus passaram por humilhação, porque a gente não quer passar. Os grandes homens de Deus foram perseguidos. Vá ler a lista linda do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios. Vá ler Atos dos Apóstolos. É dor, é sofrimento, é angústia. Nós vamos passar por isso, irmãos. E tudo como anda o andar da carruagem vai piorar diante dos nossos olhos. O mundo está se voltando contra nós. Tudo está se voltando contra nós. Minha pergunta: você está pronto para defender essa fé? Olhe para cá, juventude. De 20 anos para cá, olha a mudança no mundo quanto à perspectiva cristã, valores, questões relacionadas à família, como é enxergada agora a igreja, seja católica ou evangélica, eu falo é cristã. Olha como está sendo visto. Bote 10 anos para frente, 20 anos. Vocês estão prontos para defender essa fé? Ou vão estar correndo e fugindo e negando? Porque eu convido você a ser um dos mártires do começo desse cristianismo, de querer morrer por esse Jesus. Eles queriam morrer por esse Cristo. Eles não negaram e não temeram a morte, não olharam e ficaram temendo diante dos leões, não ficaram assombrados diante da crucificação, não ficaram com medo de serem queimados vivos, não ficaram assombrados com as coisas deste mundo. Eles sabiam que a glória estava preparada para todos eles. Policarpo chega a dizer, depois de 86 anos pregando a palavra, um cônsul daquela época chegou a dizer: nega agora o teu Jesus, tu é um homem velho, a gente te dá aqui para você a sua proteção, não vai morrer, não vai acontecer nada com você, um senhor idoso. Ele disse: há tanto tempo eu já tenho morrido por esse Jesus e eu vou negar ele agora. Me leve para morrer, eu quero morrer por esse Jesus. Começa a matar o teu eu, o teu ego, e começa a entrar nesse caminho, o caminho de Calvário, o caminho apertado de dor, o caminho difícil. É seguir Jesus mesmo, é um caminho difícil, é um caminho apertado, mas a alegria é saber que o teu nome está escrito no livro da vida, e de lá ninguém pode apagar. Saiba disso, confie no teu Senhor, mas entre nesse caminho. É interessante que o texto, ele vai nos mostrar que mesmo diante disso tudo, esse evangelho de morte, ele vai apontar para a vida. Olhem para cá. O texto vai mostrar para nós, no verso 36. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua vida? O primeiro texto, no verso 36, vai nos dizer uma coisa: que esse evangelho de morte, ele vai apontar para a verdadeira vida. E é interessante, já somos mortos-vivos neste mundo, mas ao mesmo tempo, temos a genuína vida eterna também neste mundo. Ora, quem realmente é discípulo de Jesus, encontra o que é felicidade. Felicidade não é adrenalina. Felicidade não é o frio na barriga. Felicidade não é apenas um momento de prosperidade. Felicidade não é apenas um momento de explosão de alegria. Felicidade é satisfação por fazer aquilo que é certo. Ora, aqui Aristóteles acertou na mosca. É isso mesmo, é estar satisfeito na virtude. A maior virtude de todas nossas, amados irmãos, é sabermos de uma coisa: que estamos unidos a esse Deus e nada mais pode nos separar dele. É que entregamos a nossa vida velha por uma vida nova. É que matamos o nosso ego e entendemos que a morte não pode tirar isso de nós. Se formos para o caixão, entraremos sorrindo, porque de lá entraremos nas mansões celestiais. Nós temos esperança, nós temos confiança, nós temos certeza, nós temos felicidade.
A felicidade não é termos muito, porque podemos ter pouco. A felicidade não é estarmos sadios, porque podemos adoecer. A felicidade não é estarmos no topo da sociedade, porque podemos estar lá embaixo. Mas uma coisa é certa, a felicidade é saber que temos paz com Deus, livre acesso à sua glória, e nada mais pode nos afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é felicidade. É saber claramente, amado irmão, que tudo não acaba aqui. É algo mais além. Por isso, olhe para cá, irmão. Está difícil a tua luta. As lutas são grandes na tua vida. Louve a Deus. Isso é prova que ainda, se você é fiel, é prova que Deus ainda ama você. Ele está quebrantando você, Ele está moldando você, porque Ele quer ver você mais santo entrando nas mansões celestiais. Está difícil a perseguição, é muita pedrada. Louve a Deus, fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os apóstolos, por que não fariam com você? A luta está grande lá em casa com questões financeiras. Louve a Deus, irmão. É o Deus que vai fazer multiplicar, é o Deus que vai fazer milagre. Só acontece milagre com adversidade. Se não tiver adversidade, não tem milagre. Seja alvo desse Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nos transforma de dentro para fora. Essa é a alegria que nós temos, é a felicidade. Ainda que sejamos crucificados vivos, poderemos, como Jesus, estarmos olhando para o paraíso. Esse Evangelho que aponta para a vida, ele nos dá significado. Sabe por quê? Essa é a maior pergunta filosófica que existe. Para que estamos aqui? Quem nós somos? A maioria dos homens que já tem tudo financeiramente, tudo, eles não sabem mais o sentido da vida, perdem ao ponto de se suicidar. Por quê? Porque a vida para eles perdeu sentido, significado. Quando abraçamos esse caminho apertado e estreito, quando realmente nos tornamos discípulos de Jesus, nós entendemos que a vida não é apenas algo que eu entendo ser na minha mente algo. Não é uma narrativa que eu criei em mim. Não é apenas uma questão filosófica debatida por homens. É um projeto de Deus. Deus me pensou na eternidade. Deus trabalhou comigo na minha história. E Deus vai me glorificar para eu eternamente estar com Ele. Há sentido na minha vida. Tem começo, meio e eternidade. Eu quero que você pare para pensar. Qual tem sido o significado para você? É apenas uma vidinha parada no tempo? É dizer, eu sou crentinho que vou para a igreja? Ou de dizer, eu quero fazer mais para o Senhor? Eu quero ser digno de ouvir a voz do meu Senhor me chamando pelo nome naquele dia glorioso. Eu quero ser digno de ouvir o Mestre me dizendo, vinde bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ser digno de ser um daqueles que tem as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro, e que o mundo não é digno de mim. Eu sou das mansões celestiais, de onde eu estou esperando o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu encerro a minha palavra com o verso 38. Esta mensagem de morte, ela aponta para a verdadeira vida eterna. Amados, olhem para cá. O céu não é bom apenas porque não vai ter dor. O céu não é apenas bom porque não vai ter mais a morte física. O céu não é apenas bom, e tem gente que fica imaginando rua de ouro, mar de cristal, como se fossem literais desse mundo. Não pense nisso, que é tudo maior lá. Mas da alegria maior nossa não é essa. É porque nós vamos estar para sempre com Jesus. Eu vou estar abraçado com meu Mestre. Nada mais poderá nos afastar dele. Estaremos sentados ao seu redor, estaremos reinando para todo sempre. A nossa alegria é a vida eterna, a nossa felicidade é a esperança. Eu e você sabemos que estamos mortos para este mundo, somos peregrinos na terra, mas a nossa vida eterna é o sentido de estarmos de pé ainda aqui. Deus tem propósito em nós para levarmos essa salvação para outras pessoas. Amado irmão, você que me ouviu nesta noite, você tem pregado esta palavra, você tem vivido esse evangelho, você é discípulo de Jesus. Eu convido você nesta noite
Peço à igreja que fique de pé, peço ao pastor essa oportunidade. Você que me ouviu, esse evangelho de dor termina na glória para sempre. Você que me ouviu, que viu o tamanho da responsabilidade de seguir Jesus, que viu como é sério, eu convido você, venha hoje dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu te quero no meu coração, reinando na minha vida. Eu quero matar minha vida velha, eu quero vida nova contigo, Senhor. Eu quero te seguir, custe o que custar, doa o que doer, mas eu quero ser fiel ao teu lado, aleluia. Tem vida chegando aqui. Venha, amado irmão, hoje é noite de você dizer: Senhor Jesus, eu quero algo íntimo contigo, eu quero a salvação e a vida eterna. Tem mais alguém nesta noite? E você que é crente, que me ouviu, que sente que tem algo ainda faltando no seu discipulado espiritual, falta mais uma entrega, eu convido você, venha correr para dizer: Jesus, eu quero entregar tudo que eu tenho nas tuas mãos, a minha oferta, a minha vida, como cordeiro imolado diante de ti. Eu quero me sacrificar por esta fé, eu quero suar por esta fé, eu quero derramar meu sangue por esta fé, se preciso for, mas eu quero ser digno de ser chamado discípulo de Jesus. Você que é crente, que quer hoje renovar sua força com Deus, venha. Hoje é noite de dizer: Jesus, eu quero mais contigo. Eu quero trabalhar mais para o teu reino. Eu quero ser mais digno diante da tua casa, diante da tua face, diante da tua presença. Venha nesta noite. Venha nesta noite. É noite de você se quebrantar diante do Senhor, porque a presença dele é gloriosa neste lugar. Aleluia! Venha, amado irmão, hoje é noite de você fazer votos novos com Deus, de dizer: eu quero mais contigo, Senhor. É votos novos com o Senhor. É de dizer: Senhor, eu quero a minha casa agora consagrada mais para ti, eu quero a minha história mais consagrada para ti, eu quero matar o meu eu, o meu ego, os meus desejos, os meus meros projetos humanos, eu quero viver os teus projetos e os teus sonhos, Senhor. Quem mais nesta noite? Tem mais alguém? Aleluia. Eu vou fazer esta oração. Se você que não pôde vir aqui, mas aí no teu lugar, peça para Jesus te tocar, te abraçar. E os que estão aqui na frente, que estão fazendo esse passo de fé, pessoas aceitando Jesus, outros crentes aqui fazendo os novos votos com Deus, eu quero que vocês agora fechem os olhos. Esqueçam que estou eu falando aqui. Veja-se diante do Jesus que morreu por vocês, do Jesus que padeceu, mas do Jesus que ressuscitou e matou a morte com a sua morte, do Jesus que mudou o sentido da morte, porque a morte morreu na morte de Cristo. Ele nesta noite, Ele é a vida, e está oferecendo vida e vida com abundância. É o momento seu com Ele. Soberano e eterno Deus, ó Deus vivo, Deus eterno, Deus que enche todas as coisas, Deus que conhece por dentro e por fora, Deus que rege os céus e a terra, vem nesta noite, ó Deus vivo, abraçar os teus filhos, Senhor. Ó Jesus de Nazaré, vem nos abraçar nesta noite com a alegria e a felicidade genuína da vida eterna. Ó Deus vivo, aqueles que estão aceitando a Ti neste momento, que tenham seus corações quebrantados, Senhor, diante da Tua presença para Te servirem, arranca aquilo que não é Teu e vem dar nova vida em Ti, Espírito de Deus. E os Teus filhos que estão aqui renovando, Senhor, os votos, ó Deus Santo, vem encher de poder, vem encher de graça, vem encher de virtude, ó Deus vivo, para que esse povo, Senhor, saia marchando, cheio do Teu poder, gritando para este mundo, que podem vir os problemas, podem vir as adversidades, mas esse povo é o Teu povo, que vai lutar até o fim, ó Deus vivo, Deus eterno. Derrama da Tua glória, Senhor, tira, Senhor, aquilo que não Te agrada, e vem, Senhor, derramando sobre a Tua igreja, cada vez mais o desejo de fazer mais para Ti, de ganhar mais almas, de cuidar mais de vidas, de ser mais útil, de santificar-se mais para Ti. Ó Deus vivo, Deus eterno, vem tocando em corações neste momento. E desde já, Senhor, nós Te agradecemos, porque podemos falar cara a cara contigo, ó Deus santo, Deus eterno.
Porque, Senhor Deus, Tu nos compraste por um alto preço. Porque a verdadeira vida nós ganhamos na Tua morte, Senhor. A verdadeira vida nós temos porque é a vida eterna ao Teu lado, Senhor Jesus. Já vivemos, Senhor, a eternidade ainda sendo mortais. Já vivemos, Senhor, a glória dos céus mesmo estando na terra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco sempre e sempre. É o que Te pedimos, Te rogamos e Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos